A gente vai, nessa noite, ter uma noite um pouquinho diferente. Nós temos feito, então, a nossa série de palavras sobre relacionamento, deu match. A gente, inclusive, foi postado aqui, foi colocado aqui no vídeo, né, a respeito de você, inclusive, encontrar a série lá. E a gente fez, desde a primeira série, falando sobre identidade. Nós falamos a segunda, demos alguns passos para você escolher a pessoa certa. E nessa noite, nós queremos ter a ajuda, então, dos supervisores, que já são casados, já passaram por bastante coisa. Muitos deles vão, inclusive, contar a história do namoro deles, o que eles viveram. E vai ser muito, muito legal. Então, eu queria chamar eles para subirem aqui na frente, né? A galera que está escalada para vir falar. Como a gente tem... somos em 8 casais, né? Se não me engano, 8 ou 9 casais. Mas não daria para pôr todo mundo aqui, né? Senão a gente não ia embora hoje, na verdade. Então, a gente falou que a gente quer representar todos os casais. Então, vai vir um de cada casal de supervisores. Podem vir aqui. Chega aí, pode vir, cada pode vir. Um O pessoal pega está com uma cadeira. vergonha, não estou falando, ninguém está vindo. Aê, vamos dar um grande aplauso para eles. Amém. Vamos lá. E como que vai funcionar, então, essa noite, né? A gente vai levantar várias perguntas importantes sobre relacionamento, vários temas dentro disso. Tá faltando alguém? Tá faltando Claudinha alguém? Tá aí? A Ana ou o John? Você que sabe, se não quiser também, fica tranquilo. Isso, agora deu. Onde eu estava? A gente vai levantar várias perguntas, né? Vários temas assim diferentes para a gente conversar. Às vezes uma responder, às vezes outro. Enfim, vamos ter histórias também específicas que eles passaram, porque às vezes vocês olham, né? Tá todo mundo casado, alguns com filho, e a gente não sabe o que já passaram, né? Os perrengues, as lutas, tudo que a gente já, né? Os términos. Hã? Vai ser bombástico isso aí. Então, aguardem. Então, a gente quer compartilhar porque a gente acredita que a gente vai se identificar, né? Muitos vão se identificar, a gente pode se ajudar, enfim, conhecendo a história e também ouvindo muitas respostas aqui, baseadas na palavra, né? Baseado em sabedoria, enfim. Então, esse é o nosso desejo nessa noite. Tá certo? Além disso, se der tempo no final, nós vamos também abrir para novas perguntas, além das que já foram trazidas. Então, como que você pode fazer uma pergunta, caso surja aí, né, para você, e você quer fazer para a gente responder? Lá no Instagram do Jovens ainda tem a caixinha de perguntas, ainda não venceu lá as 24 horas. Então, você pode entrar lá, mandar, que no final, se der tempo, eu vou abrir aqui e a gente vai continuar respondendo, tá certo? Então, você pode mandar lá sem medo, tá bom? A gente não vai olhar quem mandou, fique à vontade. Ou vamos dizer, tal pessoa falou isso. Não, não vamos. Se você tiver coragem também de perguntar aqui no microfone, vamos fazer isso também, tá bom? Amém. Vamos lá, então. Vamos começar? Então, como eu falei, a gente está aqui com muitas histórias representadas, né? E eu sei que aí também tem muitas histórias representadas. Talvez você é uma pessoa que já passou por vários términos de relacionamento, ou pelo menos um término. Talvez você é uma pessoa que se converteu mais tarde na sua caminhada, né? Já adolescente ou jovem até, e antes de se converter você viveu muitas coisas, né? Talvez você nunca se relacionou, né? Talvez você nunca teve um relacionamento, né, de namoro na sua vida. Enfim, você pode ter muitas histórias aqui, né? A gente tem diversas histórias aqui, olhando o rostinho de cada um, nós não sabemos o que cada um aqui passou. Mas, de alguma forma, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar você. Tá bom? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar, vai te dar chaves nessa noite, vai te dar realmente revelação a respeito dessa área na sua vida. Talvez você lida com crises na área da sexualidade, você, né, tem crises sobre a sua identidade, a sua identidade sexual. Qual que você, né, tem vivido nessa área? Hoje em dia tem muitas pessoas que lidam com lutas nessa área. Então, pode ser que esse seja você e você também vai receber algo nessa noite. Amém? Então, abre seu coração. Como nós falamos no início da série, né? Abaixa aí as barreiras, os preconceitos e vamos conversar com transparência, liberdade e debaixo da sabedoria do Espírito Santo. Amém? Então, a gente quer começar. Vamos lá? Sim, a gente não combinou assim, ó. Você responde tal pergunta, você responde tal pergunta. A parada vai ser meio no espontâneo aqui. Então, assim,
a gente vai se ajudando, conversando, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. A primeira pergunta que a gente trouxe aqui para vocês, e no meio a gente vai colocar algumas histórias onde eles vão contar, então, né, os testemunhos aqui. Mas a primeira pergunta que surgiu para nós, inclusive também lá no Instagram, é por que os meninos têm medo quando a menina tem a atitude e diz que gosta dele? Começar bem já, né? Começar muito bem. Por que os meninos têm medo quando a menina tem atitude e diz que gosta dele? Não pode, enfim. Ó, pessoal, o microfone tá aí, tem um ali e um aqui, tá? Então, quem quiser arriscar a resposta aí, pega e vai passando. Claudião, quer falar, Claudião? Mais uma vez a pergunta, por que os meninos têm medo quando a menina tem atitude e diz que gosta dele? Querem falar aí? Ou pode ser as meninas também. Acho que tem que ser um homem e uma mulher respondendo essa, hein? Alô. Enfim. Boa noite, gente. Essa pergunta eu fiquei um pouco com dúvida também. Mas eu imagino que o cara é muito inseguro, né? Tipo, se a menina vem falar com ele, primeiro que ele é muito travado, né? O cara é totalmente travado, totalmente na dele. E assim, tem duas situações, né? Se a menina vai falar para ele, gosta dele, e ele gosta dela, amém, maravilha, olha que beleza. Vai para frente, né? Que beleza. Se você é travado, Deus está te dando uma força. Agora, se for o contrário, né? Tipo, você não gosta dela como para um relacionamento, eu não tenho o que fazer, né? É uma situação chata, você tem que falar o quê? Só fala não, sai. Não era isso que eu queria e você é uma amiga para mim, e, pô, né? É uma situação muito constrangedora, né? Mas eu não entendi a parte do medo, né? Tipo, não tem que ter medo, né? Você tem que ser só homem para falar, né? É sim ou é não, né? Eu acho que tem esses casos, né? Eu acho que também que acontece, né? Por um lado, é que a gente cresceu num ambiente em que as mulheres têm tomado a frente muitas vezes, né? E isso é uma consequência, né, da revolução sexual. Enfim, a gente pode falar do feminismo e várias coisas aqui, né? Eu não vou entrar nesse assunto, tá, gente? Pode deixar. Mas quem estava no Elas ouviu um pouco, né, sobre isso. Mas isso faz com que muitas vezes a mulher pense de maneira masculina, né? Por quê? Porque Deus colocou isso no coração do homem, de ser aquele que inicia, aquele que desbrava, aquele que conquista, né? Então, é muito difícil, talvez, para um homem, né? E eu não estou falando em todos os casos, porque em alguns casos acontece, sim, e depois rompe para um relacionamento, e isso é muito legal, né? Mas a menina tem que, sim, se cuidar nesse sentido, para não ser uma coisa tão forçada, para você não... eu acho que você tem que demonstrar interesse, abertura, certo? Mas sem mostrar desespero. Né? Acho que esse que às vezes é o problema. Às vezes a gente, na tentativa de criar um relacionamento, de fazer alguma coisa acontecer, a menina acaba assumindo um lugar, né, que muitas vezes faz com que o homem faça assim, ixi, né? Ela já entendeu a vida dela, já sabe o que ela quer, e isso às vezes faz com que o homem se sinta inseguro mesmo, né? Então, eu acho que as meninas têm que sim se cuidar nesse sentido, né? E guardar seu coração, né? Assim, ao mesmo tempo demonstrar interesse, ser uma pessoa, né, aberta, né? Porque senão ninguém vai saber que você gosta, né? Tá interessada em ninguém, né? Mas ao mesmo tempo se cuidando para não ser muito forte, né, na hora de demonstrar esse interesse, né? Eu acho que tem a ver com isso, talvez, que foi a pergunta. Não sei. Mandar direto a mensagem falando, eu gosto de você, ou eu tenho interesse por você. Às vezes assusta mesmo o cara. Se for um cara mais quietão, talvez, né? Mas eu também creio no que o Pedro falou. Se recebeu a bênção de vir a pessoa, pô, amém. Vai fundo aí. Amém. Toma a liderança depois lá e vai, entendeu? É isso aí. Eu acho que um problema também em relação a isso, que a gente vê acontecer um pouco, é que o cara tá cozinhando a menina, né? Verdade ou não é? Fala, pastora, sobre isso. As meninas, assim, ó. O cara fica cozinhando, ele fica, né, uma conversa várias, mole, né? fica Tem dando, várias. Tem várias que ele dá esperança. Aí a menina, ela é uma pessoa séria, ela tem interesse em se relacionar com alguém, porque, como nós falamos, a mulher tem esse desejo de construir uma família, de se relacionar, né? As mulheres, no geral, elas querem levar o relacionamento a sério, né? Uma ou outra aí, talvez não, mas a grande maioria tem esse desejo. E o cara fica nessa, né? Fazendo dessa forma. E ela fala assim, mas ele demonstra e não toma uma iniciativa final, né? Para saber o que se vai ou não vai, né?
Pastor, E aí, eu acho isso aí meio coisa de moleque, né? Que o homem, fala. quando é homem, Sou. o homem que é homem, ele sabe onde tá e sabe onde quer chegar, né? Então, se ele gosta e é isso mesmo, assume logo, marca a data e vai, né? Ô, Claudião, aproveitando o que você falou, você é um cara mais na sua, assim, sua personalidade, né? Você é mais quieto, você fica... É verdade, porque às vezes o cara usa isso como desculpa, né? Então, acho que... Conta aí como você chegou na Gabi e tal. Brincadeira. Mas como foi pra você? É verdade, porque isso não pode ser uma limitação. Ah, eu sou tímido, eu só converso por WhatsApp, chega na frente, o cara fica, né? Estátua. Então, tudo isso ajuda. E aí, às vezes, a menina tem tantos indícios e ela dá o primeiro passo. Aí o cara desanima. Em vez de falar, que bênção do Senhor, né? Que mandou alguém para iniciar. O cara desanima porque fala, ela é mais forte do que eu e fica com medo, né? Então, eu acho que, mesmo que você seja alguém mais fechado, mais tímido, isso não é desculpa para você não ter essa iniciativa, não é? Quem quer, vai, né? Se você não for, outro vai atrás, né? Eu aparecia na confra dela, cheguei aí, né? E ia conversando com ela. E eu tô casado, tá aí. Mais alguém quer complementar aí tudo que foi falado? Tá vendo, gente? Não vai ficar espiritualizando tudo, não. A gente vai ser bem prático, tá? Entendeu? Então, pega aí tudo que você puder. Segunda pergunta. Existe um tempo mínimo ou máximo de namoro antes de casar? Depende, para o crente ou para o não crente, né? Existe ou não? Alguém quer falar aí? Tá, eu vou falar já. O microfone está aqui, né? Eu acho que não existe um tempo mínimo ou máximo, né? É difícil a gente definir isso. Mas eu acho que vai muito tanto da forma que esse namoro está, como eles se relacionam, né? E no sentido assim do tanto de convicção que você vai tendo durante o período de namoro, né? Eu acho que o que marca muito o tempo de definir um casamento é a convicção de que você de fato tem a mesma fé, que às vezes está na igreja, mas não tem a mesma fé, né? Às vezes está na igreja, um quer confessar os pecados, o outro não quer, um quer, enfim, um quer passar dos limites, o outro não quer, então não está na mesma fé, não está com o mesmo princípio, né? Então, para mim, eu acho que o tempo de definir quando você vai partir para um casamento é quando o casal está alinhado nos princípios, na fé, e de quanto eles percebem que eles, de fato, se conhecem, no sentido assim de conhecer como cada um lida com a vida, com as emoções, com o trabalho, perspectiva de faculdade, de profissão, né? De quando tudo isso está muito bem conhecido pelo outro, né? Porque às vezes a gente se apressa em conhecer outras coisas que não é para conhecer e deixa de conhecer os princípios, os valores, o que cada um está querendo construir para a vida, né? Como você constrói a sua vida, como eu construo a minha vida. Isso você tem certeza que você conhece essa pessoa nesses sentidos, né? Que é o que vai ser base para relacionamento, né? Não sei se eu respondi, mas acho que é o tempo de tudo isso acontecer. Daí, eu acho que é muito né? é subjetivo no sentido de que depende da estação da vida que você está também, de vida, né? Condição de trabalho, até em termos de casamento, né? Porque às vezes uma pessoa começa a namorar já está mais próximo dos 30 anos, a vida já está feita, é mais fácil você casar. E às vezes o cara, por exemplo, eu e a Raquel, nós namoramos, a gente começou a namorar com 18 anos, a gente era muito novo. Eu tinha 17, Ela tinha 17, ela era muito nova. E a gente casou também novo, mas nós namoramos 4 anos e 3 meses, né? Então, total. Quer dizer, foi um bom tempo, né? Mais do que isso era impossível. Já tinha dado, né? Já tinha dado o que precisava, a gente já se conhecia muito bem. Mas então, eu diria assim, namoros também que são muito longos, também não é legal. Porque você está se abrasando, como o apóstolo Paulo vai falar, né? Ele fala para não se abrasar, né? Você cuidar com isso. Ao mesmo tempo, um namoro muito curto, você também não vai, é o que a Marcela falou, você não vai conhecer a pessoa direito. Às vezes você pode estar casando por motivos errados, porque você não conhece a pessoa ainda. Então é importante a gente entender a estação
e como você está vendo. É legal a gente ver também que, por exemplo, no mundo, tem muito namoro que é muito longo, né? Os caras ficam 8, 10 anos namorando, já estão, na verdade, morando junto, já tem uma vida de casado, né? Mas não estão casados, né? Não é isso que nós cremos, né? Tem um porquê e tem uma forma de fazer, né? Eu acho importante também não decidir casar logo que começa a namorar. Depois de tudo isso, às vezes a pessoa está lá nos 2, 3 primeiros meses de namoro, apaixonado, né, cegamente, e quer já dar um passo ali, né, avançar para um casamento, mas não deu tempo de ver essas coisas, né? Então, a hora que você está apaixonado, tudo é maravilhoso, né? Você não vê os defeitos. Mas a hora que o tempo passa, vai se tornando rotina, as coisas vão aparecendo. Então, precisa dar esse tempo. A gente não pode... eu acredito que aí, vamos falar assim, para não ficar tão subjetivo, porque é subjetivo, né? Eu acredito que 1 ano é um tempo mínimo e bom para conhecer alguém. Eu acho que menos que isso é um pouco rápido demais, né? Opinião minha, tá? Estou falando a minha opinião aqui. Antes que isso, eu falaria, olha, eu não faria isso. Porque eu acho que os verdadeiros conflitos mais fortes, profundos, né, pesados, acontecem depois desse período aí. Antes a gente está meio... E depende do histórico também, seu, porque às vezes vem um casal, já aconteceu isso, que tinha uma vida, até no mundo, assim, de já ter relacionamento sexual, já se conhecia muito bem, já vivia muita coisa, até moravam juntos. A gente fala, casa do jeito certo, acerta as coisas, entendeu? Tudo depende do contexto e o que você está vivendo, o que você está passando. No final, converse também com a liderança, né? Converse com a gente depois. Se for o seu caso, a gente pode te aconselhar também de maneira pessoal, né? Cada caso é um caso, né? Então, né, não tem uma resposta fechada. Vamos lá. Aproveitando esse assunto, eu queria pedir para a Rebeca contar um pouco da história dela com o Paulinho, porque acho que vai ser bombástico aqui a notícia, então segura essa. Bom, nós namoramos... Só para ter uma ideia, né, de tempo, antes de casar, nós namoramos 4 anos. E aí, 1 ano, igual a pastora falou, né, tudo muito bom, né, apaixonados. E com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, de namoro, nós terminamos. E nosso término foi na sala 1. Muito crente, né? Nem para terminar em outro lugar. A gente estava falando, por que a gente terminou na igreja? Tipo, ele me marcou, tipo, vamos lá na sala, vamos conversar. Um de frente para o outro, pegamos uma cadeira. Isso. Então tá bom, acabou. Vamos embora. E, assim, foi 1 ano, a gente tinha 1 ano e 8 meses de namoro. E até hoje a gente estava relembrando, né? E eu acho que o que foi o ápice, assim, né? O porquê que a gente terminou. Porque a gente não tinha pessoas que caminhavam junto com a gente. Na verdade, a gente tinha a nossa cobertura espiritual. Na época, eu era supervisora dos adolescentes. O Paulinho era líder, a gente tinha os supervisores dele que cobriam o nosso namoro. E eu lembro assim que muitas vezes a gente passou por conflitos. Que tipos de conflitos? Por que terminou? Porque a expectativa dos dois assim não era suprida da maneira que os dois gostariam que fosse. Vou explicar um pouco melhor, está um pouco muito subjetivo, né? Perdão. Mas, assim, o meu contexto familiar, não sei, talvez por ser mulher ou não, mas eu sempre tive muitas, assim, você tem que voltar para casa até tal horário. Meu pai era muito rígido com sono. Então, assim, você tinha que chegar em casa até tal horário, você não podia chegar mais tarde que isso. E, ok, tudo bem, tá? Se seu pai disser isso para você, ele ainda é a cobertura sobre sua vida e você tem que obedecer seu pai enquanto você estiver ali na casa dele. Mas a minha família, ela acabava tomando um lugar desproporcional em relação ao meu relacionamento. Então, por exemplo, a gente fazia tudo junto com a minha irmã. Então, acabava que assim, a gente não tinha nosso tempo, a gente raramente tinha um momento juntos, ou quando a gente ia sair, eu falava assim, vem em casa, vamos comer uma pizza com meu pai, com a minha mãe. E nem sempre é isso que o cara quer, né? Ele quer sair com você, ele quer, sei lá, tipo, namorar, enfim. Não ali na sua casa, com seu pai e sua mãe do lado.
Enfim, e na época, né, o que a gente entende que foi o ápice de tudo isso foi porque a gente não buscou conselho na nossa cobertura espiritual. Então, assim, o nosso término, a gente nem tinha contado para os nossos supervisores que estava nesse nível, né, que a gente estava assim, ó, a gente vai terminar e pronto, não tem mais jeito. Talvez, se a gente tivesse buscado ajuda e conselho, a gente não teria passado por isso, né? Eu acredito assim que olhando hoje, né, depois de tudo que a gente amadureceu, de todo esse processo, se a gente tivesse contado com a ajuda de alguém, né, da nossa cobertura, no seu caso, talvez o seu líder, seu supervisor, enfim, a gente teria passado por esses conflitos sem necessariamente ter que terminar. E assim, o término foi muito doloroso para quem já passou por término de relacionamento, sabe o que é isso? É muito difícil. Gerado uma ferida mesmo de rejeição, né? Então, assim, depois de 5 meses a gente voltou, né? Vamos concluir a história feliz. Hoje somos casados, temos 2 filhos. Então, a gente passou por esse processo muito difícil, muito doloroso, mas quando a gente voltou, a gente entendeu aquilo que precisava ser ajustado. E aí, enfim, deu certo por conta desses ajustes que a gente acabou fazendo. Então, é isso. E depois disso, vocês casaram em quanto tempo? Foi 2013, depois de 1 ano e meio. Vocês voltaram já... Né? Daí, aí, o que aconteceu? Como a gente ficou separado, quando a gente voltou, eu falei assim, não, então tá. É isso que a gente vamos realinhar essas coisas, essas questões, de priorizar, de entender que se ele vai ser meu futuro marido, eu vou valorizá-lo e vou entender que a presença dele é muito importante. E isso foi muito bom para quando a gente casou, porque assim a gente estava constituindo a nossa família, porque às vezes a gente casa e casa com a família junto, né? Leva o pai, leva a mãe. Então assim foi uma ruptura assim de entender, ó, eu casei, agora é a nossa família, é a nossa cultura. Talvez, se a gente não tivesse terminado e levasse toda essa bagagem de pai, mãe, irmã e, enfim, outras coisas, seria muito mais difícil o começo do casamento. Então, depois de 1 ano e meio, a gente casou daí. Respeita o tempo do sono ainda ou não? Oi? Tempo do sono? Não, mas aí agora eu posso dormir até mais tarde. Meu marido deixa. Durmo 2 da manhã. Perdão. Vamos lá. A próxima pergunta aqui, vamos continuar. A gente vai falar um pouco sobre conflitos no relacionamento, né? E daí, acho que uma das coisas que eu falei, acho que foi a primeira palavra, foi um índice muito grande, isso falando em termos gerais, né? Não só na igreja, mas de casamentos, de divórcio nos casamentos acontecem principalmente nos primeiros 5 a 7 anos de casamento. Isso acontece demais, né? Conflitos. E isso tudo pode ser evitado se no namoro mesmo tiver comunicação, né? Se for evitado, você conhecer a pessoa de verdade. Né? Tudo tem a ver com os passos que você dá no namoro e onde você tá, com quem você está junto, né? E as perguntas agora elas têm a ver com esse ponto. Então a pergunta que surgiu é: quando eu deveria terminar meu namoro, né? Como que eu sei a hora que eu devo terminar ou não devo terminar? Não, eu devo continuar lutando pela pessoa que eu estou me envolvendo, que eu estou me relacionando. E aí, gente? Quando que é o momento de eu terminar o meu namoro? Quem quer falar? Eu tenho uma pergunta antes dessa, né? É quando você deve começar o namoro. Porque muitas vezes, amigos meus na minha época, né, hoje eu estou com 34 anos, quando eu tinha 17, 18, 20 e poucos anos, o pessoal começando a namorar, e eles começavam assim, sabe aquele fogo de palha? Pouquinho tempo de namoro, 1 mês, 2 meses, vamos namorar, tá na hora. E aí dava 1 mês de namoro, 2 meses, não era isso que eu queria, me enganei. E teve um cara de pau de um amigo meu que falou assim para mim: ela não é sensível o suficiente para mim. Falou para mim isso. Falou para mim isso. Aí, para quem me conhece... Quem não sabe, ele é irmão, o Pedro é irmão da Raquel, tá, pessoal? Pra galera que não conhece, não sabe disso, é o mais velho da Raquel. Aí eu falei para ele: mas por que você não viu isso antes, ô animal?
Por que você não viu antes de namorar? Por que você não, né? É o que eu aconselho hoje, né? Os jovens. Não tá com aquela vontade louca de começar a namorar? Espera, conhece um pouco mais, né? Porque muitos términos de namoro é por causa desse começo antecipado, sabe? E assim, respondendo a pergunta, quando que deve terminar, né? Bem resumidamente, tá? Quando um dos dois se afasta de Deus. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, bem resumidamente, né? Tem muita coisa. Mas quando um dos dois começa a se afastar de Deus, por causa do namoro, né? Falando, tem que terminar, eu acho. Eu acho que o principal ponto é exatamente esse, porque Deus é o pilar central, tanto no casamento depois na próxima etapa, quanto até antes, quando você vai começar um namoro, Deus precisa ser o pilar, né? Cristo precisa ser o pilar. Né? Se não tem mais Jesus, não tem mais como continuar, né? Você quer falar, Marcela? Mais alguém quer falar aí? Eu tenho a opinião também de que namoro é um momento de você conhecer a pessoa, né? Então, se você tem que lutar muito por um namoro, eu acho que não é legal. Acho que não é um namoro de Deus, sendo bem sincero. Porque se você está lutando, eu estou lutando para permanecer nesse namoro. Não, é para ser uma coisa natural, né? Então, antes de eu me casar com o John, eu tive um relacionamento antes, né? Eu namorei 11 meses, eu acho. Terminei pelo Skype, não façam isso, viu? Mas enfim, também não terminando no WhatsApp, gente, é muito chato, mas tá bom. Também é melhor. Eu estava viajando, por isso, eu estava morando em outro país, então eu tive que romper o relacionamento assim, né? Mas a minha experiência foi bem diferente da Rebeca, por exemplo, que ela falou dessa dor assim, que ela sentiu, né? Porque você percebe que é uma coisa que era para ser realmente, né, que Deus tinha um propósito, mas a minha foi um alívio, sendo sincero para você, né? Por quê? Porque nós dois éramos cristãos, né? Não somos, né? No caso, eu sou cristã, né? Eu não sei, Deus tem, eu não sei o que está acontecendo na vida dele, mas tomara que ele não escute online. Mas, enfim, nós, né, nos conhecemos também, a gente tinha uma diferença de idade um pouco, acho que era 7 anos, né, alguma coisa assim, isso fez um pouco de diferença, né, porque eu estava ainda terminando o colegial e ele já estava na faculdade, enfim, né, e a gente começou a perceber que vários momentos que a gente conversava sobre propósito, sobre futuro, sobre nosso chamado, as coisas eram muito diferentes, diferiam muito, né? E para mim, isso é um ponto. Quando eu devo terminar? Quando os propósitos são diferentes, quando os chamados são diferentes, quando vocês conversam sobre o futuro e não tem nada em comum que vocês estão construindo. Vocês parece que estão construindo 2 casas diferentes. Era assim que eu me sentia, que eu estava construindo uma coisa, ele estava construindo outra, e a gente estava tentando unir as coisas, assim, mas não ia dar certo, né? E realmente, como eu falei, depois que a gente terminou, foi realmente um alívio, assim, no sentido de a gente sentir, eu, né, senti no caso, eu não sei, mas eu senti realmente a gente falava, gente, essa paz, sabe? Então, isso também é um sinal. Se você termina, se você sente paz, a paz do Senhor tem que dirigir o seu coração, né? Então, se é um relacionamento muito turbulento e que tem muita luta para permanecer junto, eu estou lutando por essa pessoa. Gente, tem cilada aí, não é do Senhor, porque no Senhor tem paz, né? Então, se o seu relacionamento tem paz, o Senhor está ali, né? Então, não sei se alguém mais quer falar sobre isso. Uma coisa que a gente estava conversando também é que quando essa luta, né? Mas quando o problema é recorrente, você sempre tem que ficar lutando pela mesma coisa e não tem mudança, né? No nosso caso, né? Não foi uma coisa do nada que estourou, né? Mas eram coisas que, vira e mexe, ele falava que incomodava ele, mas que eu não tinha atitude de mudar. Então, quando estourou, aí eu entendi que se realmente a gente quisesse construir uma família, eu teria que mudar algumas coisas. Então, foi o ponto para que as coisas, para que terminasse. Então, se é recorrente também, você tem que ficar toda vez voltando na mesma coisa. Cansa, né? É isso. Acho que falaram bastante coisas, né? Coisas bem importantes que já dão, né? Trazem bastante clareza de quando terminar, de quando começar, né? Muito bom. Alguém mais quer falar? Pode falar. Uma coisa que me veio também junto com isso que elas falaram é
Também tem algumas situações, igual o Pedro falou, né? Ela não é sensível. Tem algumas coisas que é uma luta recorrente, mas, na verdade, é algo que a gente tem que ajustar na nossa expectativa sobre o outro, né? Eu acho que sobre isso a gente consegue ter clareza quando a gente busca conselho, né? Porque às vezes você está numa luta recorrente, mas você está só com o seu olhar. Você não está com o olhar de outras pessoas sábias que podem te ajudar a ampliar a visão sobre aquela pessoa, né? Então, acho que assim, depois que você está numa luta recorrente, você já buscou conselho, as pessoas já conseguiram ampliar a sua visão, a visão do outro, e mesmo assim a coisa não vai, daí eu acho que... Mas eu acho que vale a pena sempre buscar um conselho, porque, às vezes, como a Rebeca disse, né, quando você não está buscando um conselho, às vezes você está com uma visão muito pequena sobre aquilo, né? Então, mas daí, depois de tudo isso, se ainda não está fluindo, tchau, né? Não adianta ficar forçando a vida inteira, né? É muito bom, né? Acho que todos esses são fatores que a gente tem que considerar, tem que pensar antes de tomar uma decisão, né, pessoal? A gente está lidando com pessoas, né? Não com as pessoas sentem, as pessoas ficam machucadas, né? Então, a gente precisa ter muita graça, muita sabedoria e coragem de falar. Quando se é para terminar, é isso. E pronto, entendeu? Às vezes o término depois vem para a bênção, como a gente viu no testemunho da Rebeca e do Paulinho, né? E às vezes é para pôr um ponto final mesmo, e, né? E Deus tem outra pessoa preparada para você. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. A próxima pergunta, que está relacionada ao término ainda, né? Como lidar com a rejeição? Se você, né? O sentido é, se você tenta se aproximar de alguém, essa pessoa não quer. Ela fala, não, para mim não tem nada a ver. Com essa rejeição e com o término, né? Porque, como já foi levantado aqui, isso gera uma marca no coração, né? De quem passa por isso. Vamos falar assim, quem já passou por isso? Levanta a mão. Brincadeira, ninguém precisa levantar. Mas é muito chato, né? Você dar o primeiro passo e você não ser, né? Enfim, receber aquilo que você tinha expectativa, né? De um sim, de alguém que fala, não, é isso que eu também quero, que eu também desejo, ou um término. Então, como que a gente lida com isso? Qual a melhor forma de lidar com o término? Antes de alguém pegar a palavra, mas recentemente estava conversando com uma jovem que tinha passado por um término, né, recente. E a reflexão que eu sempre busco fazer com pessoas que passaram pelo término é a seguinte, né? Quantos anos você tem? Eu pergunto para a pessoa fala, tenho 20. Quantos anos você namorou? Quanto tempo você namorou? Namorei 1 ano. Então, você sobreviveu 19 anos sem a pessoa, né? E aí, depois de 1 ano, a pessoa acha que a vida acabou, né? Fica um buraco dentro dela. E eu sei que é real esse sentimento. Mas, às vezes, a gente tem que pôr o pé no chão e falar, peraí, tá tudo bem. Eu sou completa sem fulano. Né? Eu consigo passar por isso. Estava tudo bem até ele chegar ou ela chegar. Né? Então, agora, claro, vai ser um processo, mas vai ficar tudo bem. Né? E não se deixar levar tanto na emoção, porque é uma parte que mexe totalmente com as nossas emoções, mas a gente tem que parar e pôr o pé no chão, né? E considerar o todo. Né? Muitas vezes a gente põe a nossa identidade no relacionamento. E quando a gente faz isso, inverte, né, aquilo que nós falamos na primeira ministração, né? Coloca a pessoa no lugar do Senhor, se é aquele que nos traz identidade, aí quando você perde a pessoa, o seu chão cai. Então aí eu acho que mora o perigo, né? Podem tomar a palavra aí, quem vai continuar. Vou falar, então. Eu acho que esse assunto acho que é um dos mais delicados, né? Porque é muito subjetivo também, como cada um lida com rejeição, porque tem muito a ver também com a história de vida da pessoa, né? Às vezes não é a primeira vez que ela sente isso, a primeira vez que ela se sente rejeitada. Então, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é, se você vai terminar com alguém, tem essa sensibilidade, né? De como você termina, do que você fala, né? Isso pode ajudar essa pessoa nesse processo também, ela se sentir, no mínimo, respeitada, mesmo diante de um término, né? E como a gente lidar com a rejeição, eu acredito muito que é a gente entender que esse fim do relacionamento não tem só a ver com a gente, né? Porque, normalmente, a gente sente, o que eu fiz de errado? Eu não fui suficiente, eu não sou bonito, não sou bonita, não sou inteligente, não sou isso, não sou aquilo. A gente joga muito para a gente, né? E eu acho que a gente precisa entender que não é sobre você esse término, é sobre essa relação que não está dando certo, é sobre o olhar de outra pessoa também.
né? Então, mas às vezes a gente toma tudo para a gente, né? A culpa, o sentimento de não ser suficiente, né? Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, avaliar muito a nossa vida, a nossa história, se a gente já passou por rejeição em outras fases, e deixar Deus trabalhar essas questões, né? Porque, às vezes, isso vem à tona, mas traz outras coisas à tona também. E é um momento da gente lançar isso diante de Deus e deixar Deus mostrar para a gente quem a gente é, né? Porque, quando a gente entende quem a gente é em Deus, essa parte é impossível não espiritualizar muito, né? Quando a gente entende quem a gente é em Deus, a gente entende que a gente é realmente especial, a gente foi escolhido, a gente é valorizado. Então, a gente vai entender também que Deus vai encaminhar a gente para um relacionamento onde essa união vai dar certo, né? Então, não sei, acho que é isso, né? O olhar, você não jogar tudo para você, né? Você entender que você teve falhas, a outra pessoa teve falhas, mas esse fim tem a ver com essa relação, não com você não é bom e pronto, né? Mais alguém quer falar? Eu acho que o mais importante é isso que vocês falaram, né? Da gente entender quem a gente é, de que Deus continua suprindo tudo. Mas, sendo bem prático, é importante você, né, dar uma choradinha, ele chora que tem que chorar, mas se levanta desse lugar. Né, e procura estar perto, não se isole, né? Falando um pouco da minha personalidade, num lugar desse, a minha primeira coisa que eu vou fazer é me isolar, ficar sozinha, não quero conversar com ninguém, mas isso não vai ajudar em nada, né? Então, volte a se envolver, procure seus amigos, né? Onde estão seus amigos? Às vezes, até você se afastou por causa desse relacionamento, terminou por quê, né? Às vezes, você não tem mais os mesmos amigos, às vezes você né, nem está envolvido muito. Então, de repente, é o momento de você ligar para aquela amiga que você não conversa faz tempo. Eu preciso sair, preciso tomar um café. De sair desse lugar. Né? Se permite sentir tristeza, chorar, conversar com Deus, mas da maneira correta, mas saia desse lugar. Né? Que isso não domine a gente, né? Não te domine. Né? Porque não é o fim, como a gente falou aqui. Né? Existe outra coisa. Aquilo não deu certo, então não era para dar. Imagina se tivesse dado certo, começado um relacionamento, continuado no relacionamento, tivesse dado errado depois, quando não dá mais para consertar, né? Então, a maioria das vezes, um término pode ser um livramento para nós, né? Então, no caso da Rê, por exemplo, ela continuou e foi uma benção, mas no caso da Ana foi um livramento para a vida dela. Então, a gente precisa sair desse lugar de fossa aí para conseguir pensar, e a gente precisa de ajuda para isso. Isso é importante. Os amigos, o envolvimento com o ministério, com coisas que fazem bem para nós, né? Amém. A gente está focando aqui nos problemas, né? No lado mais problemático aí dos relacionamentos, mas é importante falar disso, né? E é fato que o relacionamento não é feito só de alegrias, né, pessoal? Não é feito só de momentos tranquilos, onde está tudo bem, está tudo certo. Além dessas questões aí de conflitos, né? A gente também tem lutas que a gente passa junto, né? Como casal. Com a pessoa que você vai se relacionar no futuro, ou com quem você já está. E eu vou pedir para a Marcela contar um pouquinho de uma luta que ela passou recentemente, ela e o Piti, no sentido de como vocês entenderem de como é importante aquele ponto que nós falamos sobre julgo desigual, sobre ter a mesma fé, tudo que foi compartilhado já aqui, como que isso acontece na prática, como isso faz total diferença na prática. Então, deixa eu contar para a gente. Bom, se eu estiver muito demorada, você faz um sinal aí para mim. Você fala. Daqui 1 minuto ele. Não, mas vou tentar resumir, né? Há um tempo atrás, em agosto, o Piti ficou bem doente. A gente ficou um tempão sem descobrir o que era. Inicialmente parecia uma coisa simples, mas daí ele ia num médico, o médico encaminhava para outro, que encaminhava para outro. Todo mundo pedia trocentos exames. Daí parecia aquela coisa assim, né? Que você vai descobrir um treco estranho, né? Um negócio, né? Uma doença séria, um negócio silencioso que de repente já está. Foram essas coisas que vieram na minha cabeça, né? Mas enfim, foi uns 40 dias mais ou menos assim, indo em médicos e resumindo, ele teve algo sério assim de intestino, né? Que deixou ele bem fraco. Ele ficou 40 dias sem trabalhar e tudo mais. Mas nesse processo foi muito interessante, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muito medo de perder pessoas, né? Meu pai, minha mãe chorava imaginando, vai andar de avião, eu choro, vai não sei o que, eu choro. Já imagino o velório drástico assim, gente, sério. E, enfim, eu fui trabalhando isso com Deus, né? Esse medo de perder, entendendo que Deus é tudo para mim, Deus é soberano, blá, blá, blá. E nesse processo dessa doença do Piti, ele ficou muito abalado.
muito mesmo, com medo de morte, essas coisas assim, que eu nunca tinha nem imaginado ver ele passar por isso, porque ele é mais firme, mais objetivo, né? E eu fiquei muito firme na fé. Teve um dia que eu lembro que eu segurei a mão dele, assim, comecei a orar e me veio um medo mesmo, assim, né, de morte, desse tipo de coisa, né, de uma doença muito grave, enfim. Eu lembro que eu chorei, orei, mas nesse tempo, nesses 40 dias, teve um dia que ele até falou assim, né, de como ele se sentiu fortalecido, porque ele estava vendo, porque ele imaginava que eu ia ficar muito preocupada e eu estava com muita fé, né, principalmente de saber, acho que esses 2 pontos, né, ele conseguiu ser fortalecido pela minha fé e eu consegui ter fé porque eu estava vendo o posicionamento dele em Deus, né, de oração, de buscar Deus. A gente teve uma experiência muito legal na sala de oração juntos. Então, assim, para mim era muito claro que ele estava na mão de Deus. Então, isso me fortaleceu, né, a suportar esse tempo que a gente não sabia o que estava acontecendo e sem medo. Né? Porque quando você vê que a pessoa não está na mão de Deus, não está buscando a Deus, não está seguindo os princípios, obedecendo a Deus, isso dá muito medo, né? Porque a pessoa está por ela. Ela decidiu viver longe de Deus, ela decidiu viver fora. Então, isso te dá muita insegurança. Agora, se está na mão de Deus, o que Deus decidir, Deus decidiu. Né? Quem sou eu para definir a vontade de Deus? Então, isso me deu muita segurança e a minha postura também deu muita segurança para ele, né? Então, foi um período muito difícil, só que a gente se fortaleceu demais, assim, cada um de um jeito, cada um de um lado, mas a gente se fortaleceu demais por ter a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo entendimento de que obediência precisa ser o tempo todo, né? Que negociar princípio traz maldição para a nossa vida. Então, a gente quer bênção para a nossa casa, então a gente vai obedecer. Né? Isso foi muito, muito bom. E ele está mais saudável agora. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Mas isso é um exemplo de como estar com uma pessoa que crê no mesmo Deus que você, que busca nesse lugar de oração, de fé, da palavra, é tão importante. Né? Uma vez eu ouvi uma ministração onde o pastor falava, se você se relacionar com alguém que não tem a mesma fé que você, e amanhã ou depois você tem seus filhos, e você recebe um diagnóstico que desenganado, que nada mais pode ser feito pelos seus filhos. Quem vai se posicionar em fé com você para lutar pelo seu filho em oração? Quem vai, assumir esse lugar de buscar, né, no Senhor, né, aquele que pode dar a última palavra, né? Então, assim, a questão do julgo desigual não é só uma mera regra, é muito mais profundo do que isso, né? Quantos conseguem entender isso através desse exemplo, né? E se você pensar no todo e não só num desejo, num sentimento, enfim, isso é um ponto bem importante, né? Vamos mudar o tema um pouquinho? Vamos? Vamos lá, vamos falar sobre a fase de solteiro, né? Tempo de espera. Uma pergunta, tenho medo de ficar solteiro para sempre. E agora, o que fazer? Quem vai responder? Eu não falei, então vou falar agora. Ah. É muito difícil, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas pode acontecer, né? E aí? O que a gente vai fazer? A gente pode não casar. Eu mesmo tive uma tia, ela faleceu alguns anos atrás. E ela faleceu com 86 anos e ela não casou. Só que eu gosto de contar essa experiência porque, assim, ela era uma pessoa muito feliz e muito crente e servia muito a Cristo. Então, eu consegui ver, assim, através da vida dela, né, que o marido não fez falta, né? Ela serviu muito a igreja, ela morava em Curitiba e ela muito querida. Inclusive, a irmã dela ficou viúva. Ah, que tristeza, né? Meu Deus, quanta tragédia! Mas ela ficou viúva aos 22 anos e também nunca mais casou depois. E as duas se faziam companhia, né? E, assim, as duas pessoas eram... a minha tia, uma ainda é viva, né? Mas ela é muito alegre. Você consegue conversar com ela e sentar e dar muita risada e a gente vê a alegria dela em Cristo. Então, assim, eu espero e eu acredito que quando a gente tem o desejo, né, no coração de casar, o Senhor tem aí uma pessoa para você casar. Mas se por acaso não acontecer,
né? A gente tem que saber que a nossa alegria não está num esposo, né? A gente não pode colocar o casamento como um objetivo de vida, porque às vezes a gente faz isso. Parece que toda a nossa luta, né, é até o casamento. Só que é um processo que a gente passa agora, né, enquanto solteiro, e depois, quando você casa, vai ser outro processo. Aí, quando vem os filhos, vão ser outros processos, né? E os processos nunca acabam. Então, colocar o coração em Cristo mesmo, né? Na palavra, e como a gente sempre fala aqui, é descobrir quem nós somos em Cristo, porque o casamento, o relacionamento, não vai nos definir nunca, né? Eu sei que quando a gente fala em termos práticos, ninguém quer escutar isso. Ah, pastor, eu não estou interessado em ouvir o que a Claudinha falou ali. Não vai quem te deixa feliz é Jesus, não um esposo, quem vai te satisfazer. Isso é muito fácil na teoria, na prática é outra coisa, né? É isso que a gente escuta. E a gente conhece histórias até de pessoas que viveram coisas no mundo, saíram para viver, exatamente para poder, né, até ver outras coisas, e não foram felizes. E, mais uma vez, eu quero resumir o que eu falei na primeira palavra, e que é o que a Claudinha falou, a Marcela falou, todo mundo aqui tem falado, a sua identidade não está numa pessoa que você encontra. Eu sei que isso é fácil na teoria, mas a experiência de você viver isso, inclusive no casamento, também é muito forte. Porque no casamento você também não pode fazer da pessoa, né, a missão de vida, a sua felicidade. Né? Então, de verdade, no final de tudo, é que nós vemos hoje num contexto no Brasil, né, onde a gente tem liberdade religiosa, está tudo certo e tal, mas você imagina um cristão no Oriente Médio, um jovem igual você, que tem entre 18 a 30 anos, 35 anos de idade, não sei, procurando um esposo ou esposa, e agora, por causa, sei lá, da guerra ou perseguição, o marido morre, ou não tem ninguém, ou não tem familiar. A gente vive num contexto, a gente vive numa bolha, a gente não percebe, né? O que todos os cristãos já do passado já passaram, já viveram, mas a sua vida não pode ser fundamentada em simplesmente encontrar alguém e ter filhos. A sua vida é para glorificar Jesus. É para glorificar Jesus. Os cristãos lá do primeiro século, né, quando as cartas foram escritas, todas as cartas ali do Novo Testamento, os cristãos eles morriam simplesmente por falarem que eram cristãos. Perdiam filhos, filhas, família, não se casavam, jovens estavam dispostos a morrer. Né? Se você olha na aula de história, a gente deu aula de história da igreja, você olha a história da igreja, Policarpo, que foi um dos discípulos ali de João, morreu muito jovem, como pastor ali na igreja, não sei se era Esmirna, né? Na igreja de Esmirna, no ano aí 120, 130, morreu muito novo, sendo pastor. Né? Tem o testemunho do cara, cristãos do passado e cristãos hoje morrem. E morrem felizes por quê? Como que é possível você morrer? Né? Porque o martírio é exatamente isso. Eu sei que eu estou sendo trágico aqui, morrer por Jesus. Mas é verdade, porque tem as duas coisas. Você não pode viver para simplesmente encontrar alguém. Daí eu falo especificamente para as mulheres aqui, porque para os homens acaba sendo mais fácil, porque culturalmente o cara vai lá e ele toma, né, o cara paga de garanhão lá, a hora que eu quiser, né? Enfim, e as meninas ficam retraídas, vai esperando, mas eu falo especificamente para as meninas, né? A sua satisfação está em Jesus. O seu chamado é ter um relacionamento com Ele. É sim, encontrar... Eu creio nisso. É o que a Claudinha falou, né? Eu creio que Deus tem um homem e uma mulher de Deus para cada um que está aqui, né? Cada um, como é que fala? Tem a tampa... Toda panela tem sua tampa. Essa analogia não é muito legal, às vezes. Mas eu creio nisso. Eu creio. Mas... se não acontecer, a gente vai ser feliz só com Cristo? Essa tem que ser uma pergunta que a gente tem que... Porque às vezes nós não estamos sendo felizes só com Jesus, né? Às vezes a gente está sendo feliz com coisas e pessoas, e isso não pode ser uma realidade para nós. Verdade. E dentro disso, a Claudinha tem um testemunho também, né, Claudinha? Aproveita e já conta para eles um pouquinho de como foi para você esse tempo de espera, como tudo aconteceu. Vou falar, não vou ser trágica agora. Ai, meu Deus. Mas é porque a gente tem... Eu sei, né, essa situação, até eu comecei a namorar
com o William, né, meu esposo maravilhoso, que está ali. Eu comecei a namorar um pouco mais tarde, né? Eu tinha 30 anos. E até, né, para a mulher, quando chega com 30 anos, fala, meu Deus, né, cadê, né, esse marido, esse namorado? A tia começa a perguntar no Natal, e o namoradinho, minha filha, cadê? Numa igreja daquele tamanho, não é possível que não tenha uma pessoa, não é verdade? É desse jeito. Uma igreja daquele tamanho, escutem, você não achou homens de Deus ninguém. aí. Homens, pelo amor de Deus. Escutem. Nome Tá de cheio de Jesus. menina bonita aí, os caras não olham. Levanta a mão se você tá... Brincadeira. Solteiro. E a gente sabe quanto isso é difícil, né? Eu soube isso na pele, porque quando a gente é mais nova, a gente acha que quando a gente vai estar com 30 anos, a gente vai estar casada com um filho, né? É assim que a gente imagina quando está lá com seus 20 anos, 19. Quando a gente fala para uma pessoa de 18, 19 anos, 30 anos, fala, nossa, você é muito velha, né? Aí você chega aos 30 e fala, meu Deus do céu, eu estou aqui ainda. Então, assim, eu comecei a namorar mais tarde, né? E todo esse processo não foi fácil, né? Até chegar o meu querido esposo, não foi fácil, né? Muitos sentimentos passaram. A gente fica pensando, né, se eu não casar e tudo mais, mas eu cheguei a essa conclusão, assim, tá, e se eu não casar? Né, foi isso que a gente comentou agora. O que vai acontecer? Eu não quero ser aquela solteirona chata, eu quero ser uma solteira feliz. Então, isso é uma coisa muito importante, de ser solteira feliz, né, de poder partilhar, né, das bênçãos do Senhor e na casa dele, mesmo não tendo uma pessoa. Eu até fiz uma colinha porque eu estou grávida e daí a grávida fica mais esquecida, Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Que não foi fácil, né? Espera e tudo mais. Tive a oportunidade de ter outros relacionamentos fora da igreja, mas aí eu decidi, falei, não, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Porque ter uma pessoa do lado que não é cristã vai ser pior ainda do que ficar solteira. Eu já ouvi já que encalhada não é quem está solteira, é quem casa errado. Nossa, então, é muito verdade isso. É muito verdade. Porque agora... Muitas falam. Porque às vezes a gente romantiza muito assim o casamento, né? É maravilhoso o casamento, eu aconselho vocês a casarem, mas como tudo na vida, não é um mar de rosas, né? E você casar com uma pessoa que não tem o temor do Senhor, imagine só, como é que não vai ser a sua vida, né? Então, é preferível você ficar solteira, feliz, você pode fazer o que você quiser da sua vida, do que ter um encosto do seu lado te atrapalhando, né? Já pensou se você casa com uma pessoa que não vai trabalhar, por exemplo, né? Você vai ter que sustentar a casa, vai ter que sustentar a pessoa ali do seu lado ainda, então, é pior, né? Então, é melhor você esperar, né? E a hora que chegar a pessoa convertida, né? Que tem ali como Senhor da sua vida Deus, aí sim vai ser uma ótima experiência. Então, né, acho que demorou um pouquinho. Eu já conheci o William há 2 anos, era meu amigo. A gente caminhou um tempão junto, sem interesse nenhum, era de amizade mesmo. Ele até se interessava por pessoas que eram próximas a mim. E eu ali, bem de boa, né, amor? Até que, depois de algum tempo, começou a crescer uma barbinha, sabe? Eu dei uma olhada, eu falei, olha, que eu acho que pode ser que dê certo. Ai, meu Deus. A barba é o segredo, então pode deixar crescer. E, nesse meio tempo, assim, tinha uma situação também que eu sou mais velha que o William, 6 anos. E durante todo esse tempo, o William sempre me ouvia falar, né, que eu queria uma pessoa que fosse mais velha que eu. E ele falou, bom, né, então não tá, por isso, né? Não tô na lista, né? Então, aí a gente foi, né, caminhando e foi se conhecendo cada vez mais, até que um dia um brincou com o outro lá e aí daí deu uma despertada, assim, falou, poxa, né? Então, o William está ali agora, a Cláudia. Aí a gente começou a conversar mais intencionalmente, né? A respeito disso, de relacionamento, que poderia dar certo. Então, assim,
às vezes tem alguém aí do seu lado que é um amigo, que é muito legal, né? E às vezes não tem assim todas as características daquela lista que você fez, sabe? Tem aquela listinha Isso é importante. com 30 itens, né? Aí você vai ticando, né? Falou, não tem esse item. Ah, então eu não quero mais, né? Rasga a lista. Rasga a lista. Nem você consegue cumprir a lista que você faz. Não dá, pelo amor de Deus. Não dá. Exatamente. E até isso a gente romantiza, né? A gente quer que o homem chegue lá no cavalo branco ou numa BMW branco agora, né? Que é mais fácil, que fica melhor. Mas, assim, muitas vezes não vai ser desse jeito, né? Não vai ter lá todos os itens da sua lista. Então, você pode ficar de olho nas pessoas que convivem junto com você e que têm um relacionamento com Deus, né? E com isso, eu e o William, a gente foi caminhando mais próximo, foi vendo, né, o amor que um tem em Deus, né? E isso é uma coisa fundamental. E a gente foi se aproximando cada vez mais, e daí a gente começou a namorar. Namoramos por 3 anos, né, amor? E casamos já faz 3 anos e meio. E agora somos eu, o William e a Júlia. Então, abram os olhos, né, para as pessoas que estão aí perto de vocês, por mais que não tenham todos os requisitos. O principal requisito é que ele tema a Deus, né, que ele vá te respeitar, que vocês vão conseguir construir uma família realmente baseada na rocha, baseada na palavra, para que quando vem as lutas, como a Marcela falou aqui, vocês dois possam, né, caminhar juntos. É isso. Pode falar? Com base no que a Claudinha falou, eu quero dar uma dica, pode? Porque a Claudinha falou assim, eu falava que eu não que tinha que ser mais velho que eu, né? Daí você tá na roda de amigo, de amiga, e você está pondo um monte de barreira. A pessoa está lá começando a pensar em você e você já está destrinchando sua lista. Daí o outro está pensando, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Entendeu? Então, cuidado com essas conversas de pôr barreira, de pôr isso. Eu, por exemplo, eu sou 1 ano mais velho que o Piti. Nem é muito, né? Mas na época eu achava que, nossa, eu era muito mais velha, que ele nunca ia gostar de mim porque eu sou mais velha que ele. E, na verdade, não tinha nada a ver. E é uma diferença pequena, mas a da Claudinha é uma diferença grande. Eu conheço muitos casais que têm uma diferença grande de idade. E, às vezes, a gente fica colocando um monte de barreira, os homens ficam querendo olhar só as meninas mais novas. Tem tanta gente mais velha que você, às vezes, que vai ser uma esposa e você não está percebendo, porque você está, sei lá, olhando o quê? Entendeu? Né? Vou falar, né? Tem tanta mulher aqui que, olha, eu queria poder falar mais, mas não vou falar. Vocês, homens, estão perdendo muita gente. Eu queria poder citar nomes, mas não vou citar nomes. Vamos. Vamos lá, mas é verdade, viu? A gente está falando que é verdade e vocês têm que abrir os olhos, que daqui a pouco um se converte e aí vocês perderem, entendeu? E tem aquela velha história, vocês já viram isso? A pessoa não é opção, mas até que ela começa a namorar e você fala, poxa, estava aqui do meu lado, não dei valor, não é? Às vezes você vê uns casal aleatórios surgindo, fulano e fulano, oi, da onde? Então aí, rumo ao casamento, você está chupando o dedo, né? Então, você precisa abrir seus olhos e enxergar potencial nas pessoas. Quem teme a Jesus tem potencial, tá bom? A pessoa vai para academia, a pessoa muda de estilo, a pessoa aprende a se desenvolver, a pessoa cresce profissionalmente, tudo isso a gente desenvolve, né? Ninguém tá na perfeição, com ajuda. Então, foque no mais importante, que eu tenho certeza que seus olhos vão se abrir. Amém? Vamos lá. Vamos essa série todo ano a gente faz essa série. Todo ano. É isso aí. Aí a gente vai fazer um correr elegante no final, entendeu? Cadeira. Quem quer o correr elegante? Ninguém, né? Deixa pra lá, pessoal. Aí, ó, uma mão ali atrás. Vamos lá. Próximo tema. Alguém mais quer falar desse? Fechou? Vamos embora. Tá, vamos acabar em 10 minutos. Sexualidade. Tenho vontade de me relacionar com pessoas do mesmo sexo. O que eu faço? Fala. Eu acho que quem define o que é amor é Deus e a Bíblia, né? Então, ele manda que a gente ame ele acima de todas as coisas. Então, eu devo amar ele acima de mim mesmo e daquilo que eu sinto.
Quando eu coloco ele nesse lugar, eu creio que ele realinha algumas coisas dentro de mim. Então, eu posso viver uma vida onde eu agrade mais ele, falando por mim mesmo, né? Tinha pecados na minha vida que eu olhava e eu falava, eu não vou vencer isso aqui, cara. Que jeito? Não tem como. Mas quando eu comecei a olhar para Deus e não para as minhas falhas, e dar esse lugar para Ele mesmo, e principalmente ter uma vida de oração consistente, quando menos eu percebi, essas coisas já tinham saído de mim, né? Eu creio que aquela volta ao primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E não ficar me preocupando, né? Isso é errado, mas olha para aquele que é o amor. Ele vai definir dentro de você o que você faz com isso, né? E ter amigos que possam andar junto e ajudar você nas dificuldades, né? Eu creio que é uma chave bem importante. Sei que é um assunto, né, polêmico, difícil de lidar. Eu tenho aconselhado bastante muitos homens que, né, lutam nessa área da sexualidade, tanto na área de heterossexualidade com pornografia, coisas do tipo, quanto homossexualidade. E assim, eu sei que é um assunto que culturalmente é difícil a gente lidar, mas é o que o Cláudio falou, a palavra ela é muito clara sobre o que é certo e o que é errado. Não é a gente que define o que é amor, não é a gente que define o que é casamento, né? Então, e assim, eu acho que a nossa identidade está pautada, porque uma das conversas que eu tive com um jovem que saiu da igreja, né, exatamente por esse assunto, ele falou, eu sou isso, a minha identidade é essa, pastor, eu sou isso aqui. Eu falei para ele, olha, não é, você está trazendo a sua identidade, a sua sexualidade não é a sua identidade é o próprio Jesus, é Ele que te dá valor. Todas as outras áreas na sua vida, e a sexualidade é uma das áreas, são definidas por quem Cristo é em você. Então, seu trabalho, você não é o seu trabalho. Você vive o trabalho ali. E você vive, inclusive, para glorificar Jesus no seu trabalho. Você não é aquilo que você gosta de fazer dos seus hobbies, por exemplo. Você faz eles porque você gosta. Então, todas as outras áreas são influenciadas por quem Cristo é dentro de você. E a sexualidade é mais de uma das áreas. E é por isso que a gente falou, inclusive, sobre a questão até da solteirice, né? Quem Cristo é mais importante do que quem você vai se relacionar, né? E eu sei que é uma questão difícil, né? Porque a sexualidade, é uma questão que você vai lidar. Talvez tem pessoas que lutam pelo resto da vida. Mas se a gente for olhar com os olhos do Evangelho e olhar, inclusive, nessa perspectiva bíblica de que é pecado e como qualquer outro pecado precisa ser enfrentado de acordo com a palavra, né? É só a palavra que vai resolver isso. É só a palavra que vai trazer cura ao seu coração. Então, se eu posso deixar um conselho para você, foi o que o Claudião falou, tenha amigos, preste conta, entenda que você é chamado a amar mais Jesus, a ter uma identidade nele. E se talvez, tem casos, inclusive, de pessoas aqui na igreja, que são solteiras, né, já têm 40, 50 anos de idade, não se envolveram com ninguém, porque essa questão da heterossexualidade, homossexualidade, é uma luta para eles, né? Então, não quero nem casar, mas está tudo certo. Eu estou solteiro, estou com o Senhor, eu vou continuar assim, entendeu? Eu vou glorificar Cristo assim. Então, essa é uma questão que a palavra é muito clara, e esses seriam os meus conselhos. Procure ajuda, ame a Jesus, tenha amigos, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você dessa forma. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos para a próxima? Amém. Deveria namorar alguém que é de Deus, mas que não me sinto atraído? Devo namorar alguém que é de Deus, mas que não me sinto atraído por ela ou por ele? Essa pergunta só para entender. É tipo do mesmo sexo que você está falando ou não? Não. Então é o que eu vou responder. Qual que é a pergunta mesmo? Fala de novo. Deveria namorar alguém que é de Deus, mas tá. que não tem atração pela pessoa. É o que eu falo pros meninos, né? Pros jovens. Não me vem falar que eu olho o coração primeiro, lá dentro, e depois eu vou... É conversa, fiado. A gente tem que... A primeira coisa que quando você se interessa, homens falando, né? Não sei como é que é as mulheres, mas
a gente olha se ela é bonita, se ela é atraente, se ela se cuida. Eu vejo isso, né? Depois você vai conhecer o coração dela, conhecer como que ela é com Deus, se ela tem mente a Deus, se ela respeita os pais dela, enfim. Então, assim, eu acho, na minha opinião, né, falando eu, não deve ter um relacionamento se você não sente atração pela pessoa, porque, vamos supor, lá no casamento, você leva isso para um casamento, aí lá na frente você vê alguém que você acha atraído, aí a sua esposa você não tem atração, então não tem sentido para mim, entendeu? Você tem que ter, primeiro, achar a sua futura esposa muito bonita, sentir atração por ela. Depois, Deus vai agindo aí tem um monte de requisitos. Aí a sua lista, que é de 30 itens, você baixa com os 2 e continua. Eu concordo. Eu acho que não, porque é falta de consideração com o outro, estar com ele porque ele é legal, ela é legal, né? Sem você ter nenhum tipo de atração. Ninguém quer isso para você, né? Estou com o Pedro, mas não me interesso por ele. Eu gosto do coração dele. Não é legal fazer isso com uma pessoa, né? Então, eu também acho que não deve. Mas tem o lado de que... a atração pode crescer, mas tem o lado de que, às vezes, o seu critério para ser atraído por alguém é fora da realidade. Entendeu? Você precisa se olhar no espelho. Tô brincando. Todos nós precisamos, né? Todos nós. Então, meninas, eu não estou falando para vocês, estou falando para os homens agora, tá bom? Mas é verdade, às vezes a gente tem um padrão, assim, que é fora, entendeu? É fora, a gente... Enfim. E como eu falei, as pessoas mudam. Eu vejo muitos relacionamentos que começam ali e a menina fala, vamos pra academia, vamos treinar, vamos melhorar a saúde, entendeu? A gente se ajuda. Não pode ser só uma coisa, não, isso para mim, né, sem chance. Então, tem que avaliar a sua expectativa e seu padrão, mas também não acho correto se relacionar com alguém que você não tem nenhum tipo de atração. Né? Posso deixar o clima um pouco pesado? É que a pastora falou isso, né, de avaliar como você se atrai, assim, né, pela pessoa, né? E eu fiquei pensando, às vezes você está muito contaminado com coisas padrões de beleza que você viu ou vê, né, mulheres e homens, né, questões de, enfim, pornografia, vídeos, pornografia e tudo mais. E às vezes você está contaminado com um padrão de atração que às vezes é até irreal, né? Então, se você sabe que você está contaminado com esse padrão, você precisa buscar ajuda, porque dificilmente, às vezes, você vai se sentir muito atraído como você se sente quando você está assistindo coisas fantasiosas, né? Então, não, eu estou bem, eu não estou com problema nessa área, tal, ok. Então, você tem um padrão de atração dentro da normalidade, então você precisa se sentir atraído pela pessoa para você ter um relacionamento com ela, né? Agora, se você está contaminado com isso, você precisa primeiro deixar Deus limpar a sua mente, mudar os seus padrões de atração para que você tenha uma vida saudável nesse olhar para as pessoas, né? Estraguei o clima, né? Mas, não, é isso aí, tem que falar. Tem que falar, né? Esse negócio de atração, né? Claro, a gente tem que ser... Deus criou a parte física, né? Então, é importante que a gente sinta atração física, mas, às vezes, falando um pouco dessa lista, por exemplo, às vezes a gente descarta alguém por coisas bobas. Eu já conversei com muitas meninas que falaram assim, o cara se veste muito mal. Gente, é fácil resolver. Né? Começa a dar presente, você dá uma camiseta diferente, você fala, olha, esse sapato aqui não é tão legal, aí você vai mudando o estilo da pessoa. Chega nos amigos e fala... É verdade. E são coisas simples de resolver, que às vezes você descarta a pessoa inteira por uma coisa muito pequena. Né? Claro, precisa existir atração física, sim, mas olha com um pouquinho mais de atenção, às vezes você pode ajudar aquela pessoa. Né? Às vezes é um corte de cabelo. As meninas olham muito a questão de estilo, né? Isso é importante, né? Então, assim, dá de presente. Você não gosta do tênis do cara, dá um pra ele. Dá uma dica, né? Eu fiz isso quando eu comecei a namorar, né? Não que... Mas é verdade. Não que o Thiago se vestia mal, assim, mas... Que bom que nós estamos namorando. Coisas. Tá aqui um Vans pra você. Pois é, mas é simples de responder. É simples de resolver, né? Então, assim, dá pra dar uma olhadinha com mais carinho. Olha 2 vezes antes de dispensar o cara. Tipo assim, né? E ao contrário também. Às vezes você olha pro cara, hoje tá mais gordinho, mas daqui 3 dias tá... Uma coisa tá importante é que o namoro é influência. Se vocês dois vão mudar no namoro, não tem problema. Né? Não tô falando que eu tenho que me amoldar ao padrão da pessoa. Né? Também não é assim, mas ao mesmo tempo é normal, é natural. Né?
Então, acho que a gente tem que também diminuir as nossas expectativas de maneira real, né? Acho que isso E se você namora e você não está ajudando quem está do seu lado, ó, vamos ajudar, né? Vamos se ajudar os dois ali. Fica a dica para todo mundo, solteiros e quem não está solteiro mais. Vamos para a última, então. Eu e meu namorado nos convertemos agora, mas tínhamos vida sexual ativa. E agora? Se converteu, vai parar. Para de... Para de... Eu acho que o mais importante é reconhecer que tem alguma coisa errada, né? Então, os dois identificaram que estão vivendo fora do padrão. É ter a convicção de que não é isso que Deus tem para o casal, para o relacionamento, né? Isso, e os dois estarem alinhados nessa decisão. Então, porque não adianta a menina falar que não quer mais e o cara tá ali tentando todo dia, né? Ela vai ceder porque é difícil, né? No início, ainda mais quando já experimentou, já está vivendo aquilo. E aí, a partir do momento que é convicto, é convicção no seu coração, não, nós não vamos viver isso, porque não é isso que nós queremos, não é isso que agrada o Senhor, não é isso que nós queremos construir para a nossa família, vocês vão decidir parar, né? E aí isso vai envolver atitudes práticas, né? Às vezes, você está morando junto, você vai ter que sair, vai ter que voltar para casa dos pais, alugar um lugar separado, parar de se encontrar, parar de ficar sozinho, tem que ser muito prático nesse sentido, né? Às vezes fala, a gente não quer fazer mais nada, mas aí tá lá, domingo à tarde, debaixo do cobertor, no quarto com a porta fechada. Pô, né? Vai. Você tem que se colocar num lugar em que você não vai sentir, não vai ter como acontecer algo assim, né? Ser muito prático, né? E eu acho que principalmente nessa situação é procurar ajuda, caminhar, prestar contas, procurar liderança, né? Falar, nós estamos com essa dificuldade, nós vivíamos assim, mas nós não queremos mais, e ouvir os conselhos, seguir e ter atitudes práticas para parar com essa prática até o momento certo, né? Acho que é o mais importante. Não, o chamado de Deus pro casal, pro seu futuro namorado, né? É a santidade, né? É o padrão. A Bíblia, você vai ver que ela vai ter limites em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, você vê padrões que Deus estabeleceu e ele sempre vai ter padrões. Então, se existe padrão para o namoro, é porque também existe padrão no casamento. Se existe uma quebra de padrão, de limite dentro no namoro, vai ter também no casamento. É um reflexo, é um ponto. Se não tem honra, não tem respeito, é porque a gente vai ter uma palavra que a gente vai falar sobre a parte sexual, né, a profundidade do sexo, que tem a ver com a profundidade tanto emocional, espiritual e física, que essas três áreas têm que estar juntas para que algo seja vivido realmente plenamente na consumação no casamento, né? Então, é legal a gente perceber que a gente é chamado à santidade, à pureza, né? E você precisa ter uma pessoa que também vê no namoro tem essa mesma visão que você tem, né? Então, se você está se converteu agora, está, né, no novo ali na fé, né, entenda isso, tenha como prioridade e Deus vai honrar você. No tempo certo, né, você vai viver. Né, o sexo é uma bênção e é para dentro do casamento. Né, então, acho que essa é a resposta. Se alguém quer mais falar algo também. Teve outras perguntas aqui, mas a gente já avançou no horário. A gente poderia responder pelo Insta mesmo, né? Todos vocês que mandaram aqui. Porque a gente não quer avançar, a gente pede perdão também por conta do horário, né? A gente queria ter acabado até 9h30. Tem várias perguntas aqui. Talvez a gente possa responder essa caixinha de pergunta, eu e a Raquel mesmo lá nos stories, no Insta. Pode ser? E a gente vai conversando mais. Mas daqui 2 semanas nós vamos ter um outro encontro, a gente vai dividir meninos e meninas, né? Homens e mulheres. A gente vai falar sobre, os homens eu falo, pelo que a gente vai ministrar, é sobre masculinidade de acordo com a palavra, e a Raquel também. Então, sobre, né, feminilidade. Então, vai ser muito especial. A gente vai poder conversar mais sobre isso e tenho certeza que vai ser uma bênção. Pessoal, espero que vocês tenham sido abençoados, recebido chaves práticas e também baseadas na palavra para você tomar suas decisões. Se você é solteiro, se você namora, para que você também possa ser uma pessoa segundo o coração de Deus dentro do seu relacionamento. Amém?